Oi pessoal, tudo bem? Eu sou João Freitas, advogado, e essa semana nós estamos no terceiro vídeo dessa série especial sobre divórcio. E o tema de hoje será a partilha de bens no divórcio. Nós temos vários tipos de regimes de casamento. Nós temos a comunhão parcial de bens, a comunhão universal de bens, nós temos a separação total de bens, nós temos a separação obrigatória de bens e nós temos também a participação final nos aquestos, que é uma modalidade que quase nós não vemos. Aqui no Brasil, 99% dos casamentos, aproximadamente, se utilizam do regime de comunhão parcial de bens, que é o regime legal adotado no nosso país. Agora, caso esse casal que vai se casar queira optar por um outro tipo de regime que não seja o legal adotado, que é o que eu acabei de falar, a comunhão parcial de bens, ele precisará fazer uma escritura de pacto antinupcial. Na realidade, o regime de bens escolhido por esse casal, geralmente só é sabido de como ele funciona no momento dessa separação, no momento desse divórcio. Por isso que eu sempre falo e oriento a todos os casais, na hora do início desse casamento, que se faça a escolha perfeita e certa do regime de bens, ou seja, já casa pensando com uma regra de saída, e essa regra de saída estará estipulada no regime de bens. Bom, trocando em miúdos, esse regime de casamento legal adotado na nossa legislação, que é a comunhão parcial de bens, a partilha é feita da seguinte forma: tudo que for adquirido pelo casal a título oneroso será dividido meio a meio para cada um deles no momento da partilha desse divórcio. Exemplo: o marido comprou uma casa, na hora do divórcio será dividido metade para a esposa, metade para ele. A esposa, por exemplo, comprou um veículo, está somente no nome dela. Esse veículo será dividido entre esse marido e essa esposa. O que eu quero dizer é que independe de quem comprou e de quem está em nome de quem está este bem. De qualquer forma, independentemente dessa situação, os bens serão divididos meio a meio. Uma outra situação muito importante que muitas pessoas questionam é com relação, por exemplo, à esposa ou ao marido que não trabalha, que fica em casa cuidando dos filhos, da casa, enfim, dos serviços do lar durante todo esse casamento. E na hora do divórcio, esta pessoa terá direito sim a 50% de todos os bens adquiridos, independentemente de tão somente este marido ter contribuído ou mesmo esta mulher ter contribuído. Importante aqui deixar claro que os bens recebidos por herança ou por doação não serão divididos nessa partilha do divórcio, no caso do regime de comunhão parcial de bens. Os bens que serão divididos nessa partilha serão todos aqueles adquiridos durante a constância desse casamento. Tudo que você possa imaginar: garfo, colher, utensílios domésticos, imóveis, aplicações, conta corrente. Eu falo isso no sentido de créditos, mas também nós não podemos esquecer que os débitos também serão divididos nesta partilha. Ou seja, se um dos cônjuges tiver uma dívida no banco, tiver um empréstimo, tiver uma dívida com terceiro, deverá ser dividida essa dívida nessa partilha de bens do divórcio. É importante aqui deixar claro também que a lei permite com que o divórcio seja somente feito com relação à separação do casal e a partilha seja feita mais à frente. Existe também essa possibilidade. Eu acho também interessante colocar nessa partilha de bens no divórcio os bens que foram adquiridos, que foram recebidos por herança ou por doação, que não se comunicam nessa divisão, mas por cautela, para que lá na frente, tanto o marido como a esposa queira discutir sobre esses bens ou tenham dúvidas, eles já estarão definidos como bens recebidos de herança e doação, portanto, este cônjuge não terá direito. É importante também nós sabermos que, enquanto não sai esse divórcio,
aquele cônjuge que saiu da residência do casal, do imóvel desse casal, deverá receber daquele cônjuge que ficou morando a quantia equivalente a 50% do valor do aluguel, além de despesas com relação a este imóvel que deverão ser rateadas entre esse casal. Além disso, caso esse casal possua bens imóveis alugados, também deverá ser rateado entre os dois o objeto, o fruto desses aluguéis e deduzindo-se todas as custas advindas desses bens do casal, ok? Espero que vocês tenham gostado desse nosso tema dessa semana e nós nos encontraremos no próximo vídeo dessa série especial sobre o divórcio. Um abraço e até a próxima!